Padocast. Tá começando mais um Padocast. Não, cara, aqui não é o Padocast, não. Aqui é o EmpreendaCast. Errei. Aqui é pílula jurídica que a gente vai fazer com o Gustavo. Lembra que a gente combinou? Ah, verdade. 4 ou 5 minutinhos, que a gente vai falar sobre um tema. Cara, já tá correndo o tempo e tu nem começou aí, tá dando mole. Então já começamos. Aqui é o Henrique É Padon. isso. E aqui é Lucas Seta. Tá certo, pronto. Isso aí. Pra quem não nos conhece ainda e tá escutando aqui pela primeira vez o Pílulas Jurídicas, nós somos os fundadores do Jurídico por Assinatura, que é uma plataforma que oferece proteção jurídica para startups, empresas de tecnologia e empreendedores. E nós somos um dos apoiadores do EmpreendaCast, né, Seta? É isso. E a gente combinou com o Gustavo, né, Henrique? Da gente falar um pouquinho sobre alguns temas jurídicos e a gente vai ter alguns episódios aí. E esse primeiro aqui a gente vai falar sobre o contrato de vesting, não é isso? Exatamente, é um tema que os empreendedores se interessam bastante, que é um instrumento bem bacana, mas que surgem algumas dúvidas sobre o tema, né? Tá muito em alta, né, Henrique? Muita gente fala, muita gente vem até a gente falando, pô, eu quero fazer um contrato de vesting, como funciona e tal. E é bom a gente esclarecer alguns pontos, explicar o que é, quando você pode utilizar, e aí você vê se faz sentido para você, não é isso? Exato. Então, já vamos começar a falar, né, Seta, um pouquinho sobre vesting. Seria um contrato, uma cláusula. Nós gostamos de dizer que é um instrumento, né? Um mecanismo, nem um contrato, nem uma cláusula, talvez nenhuma dessas nomenclaturas se encaixem bem para o que seja aquilo que ficou conhecido como vesting, né? Mas um mecanismo de retenção de talentos, por meio do qual o seu colaborador, então alguma pessoa que você entenda que seja valiosa para o seu negócio, vai receber participação societária ao longo do tempo, né? Isso é bem importante, né? A gente colocar essa visão da retenção do tempo ou então das metas, que também é uma possibilidade, né? A pessoa receber as cotas ou as ações em razão do atingimento de alguma performance, né, Seta? É isso, Henrique. Então, para dar um exemplo aqui que a gente vê muito no nosso dia a dia, a gente pensa naquela startup ou empresa de tecnologia que está começando e aí quer reter aquele talento, por exemplo, que é um desenvolvedor de software, que a gente sabe que hoje em dia é tão difícil de achar. E aí você pode pensar num contrato de vesting ou numa cláusula de vesting ou utilizar o instrumento vesting, né, Henrique, como você falou. O mecanismo eu gostei bastante, mas enfim. Então você utiliza o vesting para você reter esse talento com você, dando ali algum tipo de percentual de participação societária a cada período, a cada meta cumprida. É basicamente isso, né, Henrique? Exatamente. E pensando aqui em termos um pouco mais jurídicos, né? O vesting ele nada mais é do que uma opção de compra que vai ser atribuída a alguma pessoa, até uma empresa é possível também, né? Uma pessoa jurídica, em que ao longo do tempo, ou dependendo dessas metas, essa pessoa ela pode adquirir a participação societária. É importante a gente ter isso em mente, porque não é uma doação de cotas ou ações para aquela pessoa, né? E sim uma aquisição. Existe uma relação comercial ali nessa compra da participação societária, né? Das cotas ou das ações. Isso é relevante para a gente evitar problemas relacionados a questões trabalhistas, questões previdenciárias, questões tributárias e assim vai, né? Que são recorrentes em planos de stock options, que é algo parecido com o vesting. Na verdade, o vesting vem desses planos de stock options, que algumas pessoas já devem ter ouvido falar, ou então no Brasil se denominou como plano de outorga de ações, em que principalmente as grandes empresas, sociedades anônimas, elas dão um plano de incentivo de longo prazo, né? Em que elas entregam ações para aqueles empregados ou então para diretores e afins, como uma maneira de dar um plus na remuneração, né, certo? E é isso. Acho que a ideia é a gente falar rapidinho sobre algum tema jurídico que seja relevante para os empreendedores. Se vocês ficarem com alguma dúvida, vocês podem entrar no nosso site juridicoporassinatura.com ou então juridicoparastartups.com e agendar uma reunião online gratuita com a gente. A nossa agenda é aberta, então vocês podem agendar essa conversa para a gente tanto tirar dúvidas jurídicas quanto explicar um pouquinho melhor como funciona o jurídico por assinatura. É isso, e também não deixa de ouvir o podcast, em que a gente tem né, Henrique, a gente tem episódio falando sobre o contrato de vesting e uma série de outros assuntos, um pouquinho mais longo, mas a gente promete que não tanto, né? São episódios ali de 20, 25 minutos, em que a gente conversa um pouquinho sobre esses temas, pode ajudar a esclarecer alguns pontos que não ficaram claros, e é isso, a gente tá por aí, né, Henrique? É isso. É isso. Até a próxima, então. Até. Uma edição Guilherme Gadini.